No dia 11 de agosto de 2024, por volta das 13 horas, a demanda líquida por energia no Brasil, excluída a geração distribuída, atingiu o menor número do ano passado, com pouco mais de 41 mil gigawatts. Por volta das 19 horas do mesmo dia, a carga se aproximava de 80 gigas, o que reflete, em grande parte, a saída da geração solar fotovoltaica, cada vez mais expressiva no país. É uma variação brusca, uma diferença tão grande que exige do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, ferramentas capazes de aumentar a flexibilidade da operação. As baterias para armazenamento de energia estão entre essas opções. Adaptabilidade e versatilidade são atributos essenciais em qualquer setor da economia, e no setor elétrico, esses atributos são ainda mais importantes. No mundo todo, as baterias para armazenamento de energia estão sendo utilizadas com esse intuito e o uso é em toda a cadeia. Elas reforçam geração, transmissão, distribuição, consumo e até mesmo contribuem com os operadores do sistema. Podem ser instaladas no grid ou antes dos medidores. Para cada localização, configuração e investidor, a bateria tem um serviço diferente e seu uso no Brasil ainda tem um caminho longo pela frente. As baterias são a panaceia da atualidade? Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e este é mais um episódio do podcast PSR Explica, quando recebemos especialistas da renomada consultoria PSR para discutir assuntos complexos de forma simples e direta. Hoje eu recebo Celso Dalorto e Thaís Sobrosa, dois experts da PSR, para falar sobre as baterias de armazenamento de energia, a tecnologia do momento, as suas aplicações e os desafios na sua implementação em larga escala. Pessoal, obrigada então por participarem aí de mais uma edição do PSR Explica, com esse tema tão importante de baterias. E eu queria pedir para vocês começarem então se apresentando para os nossos ouvintes que ainda não conhecem vocês. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Thaís Sobrosa, eu trabalho na PSR como especialista no cluster de regulação e litígio. E hoje a gente vai falar um pouco então sobre baterias e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Camila. Olá, pessoal. Sou o Celso Dalorto, eu trabalho na área de planejamento e inteligência de mercado, sou o head dessa área e estou aqui na PSR há quase 10 anos. E eu queria começar então pedindo para vocês explicarem, assim, por que falar sobre armazenamento neste momento, qual que é a importância desse tema? Com a mudança da matriz, principalmente a brasileira, com essa restrição da construção de usinas hidrelétricas, principalmente com grandes reservatórios, que eram as usinas que forneciam, além da energia, todos os outros serviços necessários para o funcionamento do setor elétrico, e também com essa pressão para reduzir as emissões, então reduzir até a produção de energia por meio de combustíveis fósseis, teve a necessidade a preocupação, na verdade, né, quanto ao bom funcionamento do setor elétrico, a qualidade da energia e a confiabilidade, etc. Então, nesse meio, né, nesse arcabouço que surgem o sistema de armazenamento de forma geral, que, dada a versatilidade dos tipos de armazenamento, conseguem fornecer para os setores elétricos uma gama gigantesca de serviços. Então, esse assunto está, de fato, bem popular mundo afora e no Brasil também. Eu acho que esse assunto ele acaba se vinculando com muitos outros que a gente tem visto hoje em dia no setor, né? Como, por exemplo, a questão do curtailment, né? Então, acaba que as baterias elas ajudam em problemas que a gente está trabalhando, está vendo hoje em dia que já são existentes e que preocupam os agentes e que a bateria pode vir como uma forma de mitigar esse tipo de problema. E aí é interessante porque no Energy Report vocês falam muito sobre como funcionam as baterias, vocês até explicam ali, né, a parte das reações químicas, o armazenamento da energia elétrica, falam das experiências no exterior e depois trazem para o Brasil. Vou começar aqui um pouco invertendo, falando antes de Brasil para depois a gente falar do exterior,
Porque aqui no Brasil a gente sempre diz que não precisávamos de armazenamento por meio de baterias, porque a gente tinha o armazenamento, as nossas baterias naturais do sistema eram os reservatórios das hidrelétricas. E isso foi uma verdade absoluta por muito tempo, mas agora, recentemente, o tema das baterias ganhou força também, muito por conta aí do crescimento das intermitentes, né? Qual que é a diferença, então, assim, entre um armazenamento e outro? Por que falar sobre baterias também quando ainda se tem armazenamento em hidrelétricas? Tem muito a questão de que o aumento, como tu comentou, né, o aumento das renováveis, ele não está sendo acompanhado do aumento de novas hidrelétricas com reservatório. Então, a gente tem até um gráfico que a gente mostra que a partir de 2016 teve uma estagnação no crescimento das hidrelétricas com reservatórios, enquanto as fontes intermitentes, como eólica e solar, estão crescendo muito. Então, a gente precisa ter uma outra alternativa de armazenamento que não as hidrelétricas com reservatórios também, né? E teve também o próprio crescimento da carga, né? Então, a carga cresceu, mas a capacidade de regularização das usinas hidrelétricas não. Então, esse efeito de carga maior e o crescimento das renováveis com um perfil de produção diferente do perfil da carga é o que está levando à necessidade de outros serviços que antes eram providos totalmente pelas hidrelétricas, né? Então, já comentamos aqui da questão do curtailment, mas também tem a flexibilidade operativa, a reserva operativa e o próprio serviço de capacidade. Então, na flexibilidade, por exemplo, a gente estaria mitigando a rampa de produção da geração solar, e essa geração solar tanto centralizada quanto a geração distribuída. Então, obviamente, a geração solar ela é maior ela só existe quando tem irradiação solar, e nesse período do início após o nascer do sol, então tem uma rampa de produção muito grande, e no pôr do sol tem uma rampa descendente aqui da produção da geração solar. Então, nesses períodos, outras fontes precisam gerar para atender a carga. Então, esse serviço era provido pelas hidrelétricas, mas é claro que elas têm uma limitação no atendimento dessa rampa e precisamos de outros recursos. A gente está falando, então, agora de uma tecnologia que vem avançando, vem evoluindo, e que tinha um custo muito alto e que o custo dela está cada vez mais competitivo. Já está num ponto competitivo a ponto de você ter uma bateria na sua casa para quando não há sol, você poder ser independente do sistema, por exemplo? Para alguns serviços, sim. Para alguns consumidores específicos, sim, isso já é viável economicamente, principalmente em consumidores que têm uma tarifa onde a tarifa de ponta e de fora ponta, essa diferença é muito grande. Então, faz sentido econômico contratar ou comprar um sistema de armazenamento para fazer essa gestão durante esses horários. Então, para esses consumidores, sim. Para outros, não necessariamente pelo desenho de mercado que nós temos no Brasil e, no caso da geração distribuída, por esse sistema do net metering, onde não tem essa correlação horária entre o período de produção e o período de consumo. É que a rede acaba funcionando como uma bateria, né? Então, eles podem consumir em determinado horário, gerar em qualquer horário e não tem o preço é o mesmo, né? Aqui a gente está falando principalmente da bateria de lítio, é isso? O foco nosso desse Energy Report, sim. Já tivemos outras edições em que falamos sobre os outros tipos de armazenamento e vamos continuar com outras tecnologias também. Então, nessa edição especificamente, nós focamos um pouco mais nas baterias de lítio, sim, mas isso serviria também para as baterias de chumbo ou outros tipos de bateria. É que a bateria tem essa questão, assim, que ela é muito versátil, né? Ela pode ser usada para várias coisas. A gente, às vezes, imagina ela como uma geradora, como um reforço na transmissão. Quais são, então, essas possibilidades que a gente tem da bateria hoje no mercado? Aí até, acho que trazendo o que a gente tem hoje nacionalmente falando, né? A gente
A gente tem exemplos já de alguns casos de bateria, apesar da gente não ter uma regulamentação bem definida, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre regulamentação, mas a gente tem, por exemplo, o caso da ISA-CETEP, né, que tem uma bateria na rede de transmissão, então essa bateria ela foi tida como um ativo de transmissão, ela recebe uma receita anual calculada pela ANEEL, então ela tem essa remuneração pela disponibilidade. A gente tem também um caso que ainda não está vigente, mas é uma discussão que a ANEEL trouxe, né, que é o sandbox de serviços ancilares para contratar controle de serviço de controle de reativo, né? E que a ideia é justamente trazer um mecanismo competitivo que seja tecnologicamente neutro, onde as baterias poderiam ofertar, sendo que hoje os únicos ativos que ofertam esse tipo de serviço são os geradores, né? Então, seria uma forma desses ativos serem vistos como, entre aspas, um ativo de geração, né? E esse mecanismo que a ANEEL propôs, o Sandbox, é muito parecido com o que foi implementado no Reino Unido ano passado, retrasado, agora estou meio perdido nos anos, mas que justamente tinha esse objetivo de fazer um leilão tecnologicamente neutro, e quem ganhou lá foi uma bateria de 100 megas de capacidade, então mostrou que a bateria tem apresentado uma competitividade para esse tipo de serviço também, né? E, tecnicamente, ela pode ser instalada em toda a cadeia do setor elétrico. Então, desde ao lado do gerador, ou como se fosse um gerador, no sistema de transmissão, no sistema de distribuição, no consumidor final, como se fosse um agregador de serviço ou uma planta virtual, pelos operadores do sistema propriamente dito, ou independente. Então, ela pode ser instalada em toda a cadeia do setor elétrico, e claro que vai depender do serviço aí que vai ser prestado e o desenho de mercado, obviamente, para a viabilização econômica desse sistema de armazenamento dessa bateria. Vai variar, então, é o uso, né? Também. E tem muitos outros serviços, e aí eu acho que esse desenho de mercado que a gente comenta é justamente a forma que vai ser feito a quantificação, a valoração e a remuneração do investimento na bateria. E pode ser feito de diversas formas. E aí vai depender do usuário final também do serviço. Então, se posso colocar ao lado do gerador, mas ele vai estar ajudando no escoamento ou ajudando o serviço da transmissão. Ou eu posso colocar no serviço da transmissão para ajudar também a redução de vertimentos, por exemplo. Então, não é só a posição que ela está instalada, mas quem é o investidor e quem que é o usuário final e qual que é o serviço que ela está prestando. Então, são várias coisas que precisam ser levadas em consideração na conta final ali e no benefício do sistema de armazenamento propriamente dito. E aí, você falou, então, vocês já mencionaram algumas vezes a questão da regulamentação, que no Brasil a gente ainda não tem. A gente está num caminho de ter uma regulamentação. Em que momento que a gente está? Então, a gente tem, acho que dá para dividir em duas frentes, né, de atuação hoje em dia. Hoje em dia a gente tem a ANEEL, com um roadmap que ela propôs em 2023. Então, esse roadmap, a proposta da ANEEL é que ele teria 3 ciclos. Então, ele iria de 2023 até 2028 para completar a inserção desse roadmap. E temos também a outra frente, que é justamente o LRCAP de baterias, né? Então, parecido com o que a gente vai ter agora de geração, com termoelétrica e hidrelétrica, o MME também lançou uma proposta de um LRCAP que vai contratar especificamente baterias, justamente para fornecer um dos serviços que o Celso já comentou, né, que é a capacidade para o sistema. Então, acho que a gente tem uma frente que está tentando está discutindo a regulamentação de forma mais detalhada, e outro já trazendo uma proposta de inserção de baterias no sistema. Acaba que a gente acredita que na PSE que esses dois vão se encontrar. Então, uma questão que a gente tem é se, por exemplo, antes de sair a definição da regulamentação da bateria, vai ter o LRCAP, como que vai funcionar isso, sabe? Então, a gente entende que é possível que esses dois caminhos se encontrem. Então, a regulamentação já seja definida antes mesmo do LRCAP, pelo menos o básico, né, que é necessário justamente para viabilizar esse leilão.
Legal, gente. Agora vamos então para as perguntas do pessoal, porque nesse episódio a gente fez uma coisa inédita aqui no nosso PRCR Explica. Desde que a gente virou podcast, a gente perdeu a participação da audiência. Então, para não perder isso, o que a gente fez? A gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram da Megawatt e pedimos para as pessoas mandarem as suas dúvidas a respeito do tema do nosso podcast de hoje, baterias. E eu selecionei aqui algumas perguntas, a gente recebeu muitas, a gente espera continuar recebendo nos próximos episódios também. E começando então com o Guilherme Renault, que perguntou como proteger a indústria local com a comoditização das baterias e a concorrência da China. É um ponto, realmente é uma preocupação, dado o preço competitivo que normalmente a China coloca para os equipamentos, né, que ela produz. Então, realmente o preço é competitivo, mas as formas aí de proteção, primeiro, nós já temos algumas proteções em relação ao conteúdo nacional, mas também precisaria de uma capacitação da mão de obra nacional, não só para operar, mas para produzir, para pensar em soluções de armazenamento de forma geral, além da definição bem clara da qualidade necessária para os equipamentos serem instalados no Brasil, e a inovação. Então, esse fomento da inovação e pesquisa no Brasil, com certeza ajuda a proteção da mão de obra ou do conteúdo nacional. Bom, o Robson Rodrigues perguntou qual que é a melhor remuneração para as baterias, considerando resposta, flexibilidade e tempo de carregamento. E aí, até acho que está um pouco alinhado, o Pedro Parisotto perguntou se as baterias devem ser consideradas geração ou serviço ancilar. Sim, a gente até comenta aqui sempre, e eu acho que está bem alinhado com o que a ANEEL trouxe, da questão da possibilidade do empilhamento de receitas, né? Então, da bateria ela poder ser remunerada por todos os serviços que ela presta. Claro, tentando sempre evitar a dupla remuneração, né? Ser remunerado pela mesma entrega. Então, a gente entende que a gente vê também em outros países onde já tem baterias mais avançadas, né? Que é a questão de poder, então, ser remunerado pelo serviço ancilar, conseguir remuneração pela arbitragem de preços, pelo fornecimento de capacidade, e, enfim, a gente vê que em outros países, como os Estados Unidos, tem bastante remuneração por flexibilidade, por exemplo, e também por capacidade. É o que a gente tem visto que são as principais remunerações que as baterias têm. E arbitragem de preço, né? Que aí quando o país tem mercado mais desenvolvido, tem essa grande diferença entre os preços. E de forma geral, assim, não tem um específico, né? Como eu comentei, depende muito do desenho de mercado, quem que é o investidor, onde que ela vai ser instalada, qual vai ser o beneficiário final. E com isso, tem diferentes formas de fazer essa contratação e todas poderiam funcionar. Do lado do gerador, por exemplo, ou sendo classificado como gerador, há essa necessidade do empilhamento de receitas. Se for contratado como serviço de transmissão, por exemplo, não necessariamente precisa ter esse empilhamento, o que precisa ter é o ressarcimento pelo investimento feito. Então, por exemplo, pode colocar essa bateria no sistema de transmissão, deixa o operador nacional operar do jeito que achar necessário para o sistema, e depois só vai ter a verificação da disponibilidade do equipamento e depois o ressarcimento pelo investimento. Então, funciona dessa forma também. E uma preocupação, quando a gente fala do sistema de armazenamento, é garantir a remuneração ao longo da vida útil toda do equipamento, que isso é o mais difícil. Então, não adianta só permitir o empilhamento de receitas e depois a remuneração pela diferença de preço, porque, de forma geral, o sistema de armazenamento ele é canibal nesse serviço. O que a gente quer dizer com isso? Que quanto mais sistema de armazenamento nós temos no sistema, menor tende a ser
essa diferença de preço entre as horas. E se a gente está diminuindo a diferença de preço, nós estamos reduzindo a remuneração do sistema de armazenamento, se for por esse tipo de remuneração de diferença de preço entre horas. Então, e aí pode dificultar a remuneração ao longo da vida útil do equipamento. Então, esse é um ponto importante, fundamental para essa regulamentação que deve vir nos próximos meses, justamente garantir que esse sistema ele vai parar de pé ao longo da vida útil toda. Então, essa é uma preocupação bem grande. Como fazer isso? Oi? Como fazer isso? No sistema de transmissão com RAP você consegue de forma fácil. Né? Com RAP, entendi. Isso. Uma receita fixa anual que eles vão receber. Isso. E do lado do gerador, pode ter também uma receita fixa associada pela disponibilidade de equipamento, que é mais ou menos o que essa minuta de portaria do leilão de capacidade está prevendo. Então, também vai ter uma remuneração fixa ao longo da vida útil toda e com uma definição bem clara do serviço a ser prestado. E esse é o outro ponto fundamental para essa remuneração. Ter exatamente a definição do serviço a ser prestado, e a gente fala isso de forma não só para as baterias, mas como necessidade do setor elétrico nacional, realmente definir certinho os serviços necessários pelo sistema, que aí toda e qualquer tecnologia que consiga fornecer esse serviço consegue participar de forma igualitária entre todas as fontes para prover aquele serviço. Então, a gente fala isso de forma geral, mas ele é muito válido para o sistema de armazenamento e as baterias, justamente para definir qual que é o serviço e aí sim valorar, quantificar a prestação de serviço e conseguir valorar e remunerar os equipamentos de forma coerente. Até tem a pergunta aqui do João Barreto, que ele perguntou se o fim do piso e teto do PLD poderiam aprimorar o sinal para a contratação de baterias associadas a renováveis. Aprimoraria no sentido dessa arbitragem de preço, né? Exato, tendo um fim do piso e do PLD teto, não teria esse limite, né? Esse limite poderia variar mais, então conseguiria, por exemplo, vender no momento que o preço está acima do PLD teto, por exemplo. Então, teria um ganho potencial maior com essa arbitragem de preço, caso ela seja considerada, né, na remuneração das baterias. O que eu escuto é que a gente precisaria de uma volatilidade maior para viabilizar isso. Mas aí, Celso, até você falou da questão da canibalização. Aí eu achei interessante porque me parece que você tem que ter todas essas opções para parar de pé o modelo. Sim, é por isso que a gente reforça muito a questão do desenho de mercado que vai ser aplicado, né? E a forma, que aí sim vai mudar bastante essa forma de remuneração e, de novo, a gente precisa garantir a receita ao longo da vida toda do equipamento. Então, essa pergunta mencionada da retirada do piso e teto, a gente não acha que vai ser só isso que vai resolver o problema da viabilização econômica do sistema de armazenamento. Pode ajudar? Sim, ajuda, porque aumenta essa diferença de preço entre uma hora e outra, mas, de novo, não vai ser isso que vai remunerar, dado que o sistema de armazenamento precisa ter um fluxo contínuo ali de receita, e essa diferença de PLD mencionada, por exemplo, precisaria ser constante, todo dia, e ficaria estranho um sistema com uma diferença de preço muito grande todos os dias, sem ter uma solução estrutural para esse problema. Então, a gente acha que não é só isso que vai parar em pé, dado que será resolvido depois com uma solução estrutural e tende a diminuir essa diferença de preço. Mas aí também, conforme as baterias forem crescendo, elas vão aproveitando esse momento, mas aí elas também acabam que incentivam o preço a variar menos, né? Porque se todo mundo tiver disponível para injetar no horário que o preço sobe, o preço não sobe mais. Exatamente. Esse é a canibalização que a gente fala. E aí precisa ter ou a permissão para prover outros serviços, aí a remuneração vir de outras formas, então é o empilhamento de receita, ou realmente saber que aquele equipamento está provendo um serviço para o sistema, dado que o preço não está subindo,
ou caindo muito, e ter uma receita fixa para isso, ou uma receita já estipulada para a prestação do serviço. Então, pode ser por tarifa, não precisa ser receita fixa, pode ser receita variável pela prestação de serviço. Então, tem a quantificação, a bateria provê o serviço, tem a remuneração associada. Entendi. E aí tem, nas experiências internacionais, o pessoal já está testando outras formas de remunerar também, né? Vocês ali no Energy Report, uma que chama atenção é a questão da China, né? A questão de obrigar a instalação de baterias. E eu também achei muito interessante no Havaí, quando eles dão um bônus ali para a instalação de baterias para minimizar a rampa de solar. Seriam coisas que poderiam ser aplicadas no Brasil? Esse caso do Havaí ele é interessante porque a gente pode traçar um paralelo com o caso do Brasil, né? Porque foi justamente esse incentivo para os consumidores que têm MMGD instalarem bateria. E hoje, do jeito que a gente tem, pelo menos em grande parte dos agentes têm MMGD, o net metering, que é o mecanismo que cada crédito gerado pode ser um crédito consumido. Em qualquer momento, a rede, como eu comentei antes, a rede funciona como uma bateria, então eles não têm um incentivo de investir em bateria, né, efetivamente. Então, essa seria uma forma que poderia, uma forma simples, né, tem outras formas que poderiam ser discutidas, mas de incentivar justamente essa instalação de bateria pelos agentes com MMGD, né, que é uma das questões que a gente tem bastante aqui no Brasil hoje. E a China usou isso como efeito de casualidade também, só que para as usinas grandes, né, as centralizadas. Então, você está falando, se uma usina está causando uma necessidade de rampa no sistema, então ela que contrate um sistema de armazenamento para mitigar essa rampa e aí evita passar o problema para os outros. Né? Então, essa é a ideia por trás ali dessa decisão da China feita por lei. E a Califórnia também tem muita bateria, né? Por conta da energia solar. Né? Só que lá eles optaram por um serviço de flexibilidade a ser paga para quem provê o serviço, e aí com uma coisa bem moderna, né? Até a variação lá é de 5 em 5 minutos da operação para esse serviço. E falando em serviços que estão sendo analisados mundo afora, também tem a utilização da bateria, de sistema de armazenamento, para a confiabilidade e a resiliência do sistema. Então, e aí o sistema estaria se protegendo de eventos severos, que a probabilidade de ocorrer pode não ser muito grande, mas quando ocorre, o estrago é grande. Então, para evitar o efeito disso no sistema elétrico, ou para mitigar, né, para reduzir o tempo ou a profundidade desses eventos, esse sistema de armazenamento tem sido instalados. Né, e é uma coisa interessante para o Brasil também de avaliar. E aí, a gente está falando de remuneração, a remuneração seria justamente pela disponibilidade de equipamento para evitar esse tipo de evento severo. Então, a gente tem muitas possibilidades e o Brasil ainda está no começo de um mercado que no mundo, outros países com situações semelhantes à nossa, assim, em termos de excesso de energia solar, né? Esse problema bom que a gente tem, eles já estão mais avançados, então, na implementação da bateria. A gente vai poder ter mais? Como que vocês estão enxergando assim daqui para frente, pensando que tem esse roadmap sendo desenhado, o custo cada vez menor, a gente já tem algumas utilizações aqui, leilão vindo. Como que vocês estão vendo daqui para frente? De fato, tem a tendência de aumentar, sim, bastante a participação do sistema de armazenamento no setor elétrico brasileiro. A gente sabe que a gama de serviços é muito grande, os tipos de tecnologia também são diversificados e tem espaço para isso ocorrer, sim, esse aumento. E uma preocupação nossa é que esse seja feito de forma ordenada, transparente e planejada. A gente sabe que a localização do sistema de armazenamento faz diferença. Então, a localização pode definir, sim, se aquele equipamento está ajudando ou atrapalhando o sistema. E isso é fundamental a ser analisado nessas próximas iniciativas aí de instalação de sistema de armazenamento no Brasil. Então, precisa ser planejado, precisa ser avaliado
e esse desenho de mercado precisa ser muito bem definido para, de fato, viabilizar de forma sustentável os sistemas de armazenamento no Brasil, que o potencial é gigantesco. Fica uma dúvida agora, então, para o leilão de reserva de capacidade na forma de baterias, deveria haver um planejamento determinativo, igual ao de transmissão, para onde essas baterias vão ficar? É uma questão que surge, né, na consulta, na portaria, na discussão da portaria, né, no caso. Se no primeiro momento eles não colocam essa restrição, mas é uma questão que surge e que, enfim, precisa realmente ser avaliada, porque ela precisa ter o efeito onde tem a necessidade, né, da bateria. Então, essa questão é bem importante, sim. O determinativo é muito forte, né? Mas o planejado, sim, precisa. Então, avaliar justamente as localidades em que o sistema de armazenamento vai agregar e os locais em que, neste momento, não tem de agregar muito. Pode ser que no futuro precise, mas essa conta precisa ser feita, essa análise precisa ser feita. Então, até mesmo quando você fala em colocar bateria nas redes de distribuição, né, para ajudar ali na questão da geração distribuída, também seria importante que se fosse alinhado ali com a questão da figura do DSO, da distribuidora que faz ali a operação. Tem que ser uma coisa mais organizada também? O ideal seria. Tem essa necessidade das distribuidoras realmente colocar o sistema de armazenamento onde o sistema vai agregar mais para a rede, né, a operação do sistema de forma completa. Então, essa necessidade de avaliação de custos e benefícios é fundamental, até para podermos utilizar o sistema da forma mais econômica possível e da forma mais resiliente possível, ou de forma a deixar seguro, de fato, operação segura a menor custo possível. Celso, Thaís, obrigada então por mais essa aula aí que vocês deram para os nossos ouvintes e para mim, claro. Muito obrigada, Camila, foi um prazer estar aqui. Tchau, tchau. Muito obrigado. Esse podcast é uma publicação mensal. Para não perder os próximos episódios, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Não deixe de se inscrever no site da Megawatt e receber ainda a Mega News, a newsletter mais completa do setor, tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro.